Olá, estamos começando mais uma conversa. Você que já acompanha aqui o nosso canal, Contra Poder, sabe que o objetivo nosso é aprofundar os debates sobre as questões fundamentais da nossa realidade e qualificar o debate público no Brasil, além de abordar temas teóricos, históricos, fundamentais para a compreensão do momento que vivemos. Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, quem ainda não se inscreveu no canal do Contra Poder, se inscreva. É muito importante esse espaço, porque hoje o debate no Brasil está muito raso, está muito superficial. Então, o nosso objetivo aqui é aprofundar um pouco e chegar na essência, chegar na raiz das questões. Hoje é muito especial, porque a nossa convidada aqui é uma gigante do pensamento crítico brasileiro, a Maria Orlanda Pinassi. Ela é escritora, socióloga e professora aposentada da Unesp Araraquara. A Maria Orlanda, ela tem uma contribuição de longa data, tanto no debate crítico, histórico e sociológico, com grandes referências em Mesaro, Gatti, Marx e outros pensadores fundamentais. Então, professor, agradecemos aí, e eu vou começar aqui já com uma pergunta. A crise que nós vivemos, ela é uma crise muito profunda. Se nós olhamos para o Brasil, nós não entendemos a dimensão plena dela, porque ela é uma crise global, ela é uma crise muito ampla. Ela se manifesta no Brasil, ela se manifesta em outros países, e ela também manifesta-se em várias esferas. Ela é uma crise econômica, política, social, sanitária. Professora, como que você enxerga essa crise que vivemos? Bom, Gilson, em primeiro lugar, agradeço muito aí o convite para participar desse momento, desse bate-papo aqui, né, sobre questões que me parecem candentes hoje no mundo que vivemos. Falar de crise é senso comum, não é? Porque todos temos consciência da crise, do tamanho dela, né? Mas eu acho que o nosso esforço aqui vai ser no sentido de qualificar um pouco o significado dessa crise, né? E falar aqui para vocês hoje me trouxe a oportunidade de tentar sistematizar o meu pensamento a respeito disso, porque eu acho que, como todos, eu também estou vivendo, assim, no calor vamos dizer, dos fatos cotidianos sobre essa crise, o que acaba nos deixando um pouco atônitos, paralisados, né? Então, vamos sair um pouco dessa questão meio fenomenológica da crise, né, e vamos tentar buscar a essência dela, o significado histórico que essa crise possui, né? Então, eu acho que crise estrutural do capital é algo que algumas pessoas assim que acompanham o trabalho do Mesaros já vêm falando há muito tempo, né? Sobre crise estrutural do sistema sociometabólico do capital. Só que até alguns anos atrás, quando a gente falava sobre crise, esse significado de crise estrutural do sistema sociometabólico, ou seja, uma crise, vamos dizer, de largo espectro, né, do sistema, essa crise era, assim, soava muito como algo abstrato, né? Não havia, porque até parecia que as condições históricas eram favoráveis, pelo menos no nível da aparência, né? Essas condições eram favoráveis. Então, falar de crise estrutural era algo assim, parecia hipotético, algo abstrato, enfim, né? Isso não faz muito tempo, né? Questão de 7, 8 anos atrás, a gente falava isso, as pessoas faziam cara de paisagem, né? Para a gente. Agora não, agora eu acho que a gente se viu, as pessoas se viram diante das consequências mais nefastas dessa crise, e elas estão, assim, se tornando cada vez mais intensas e problemáticas, né? Então, fica mais fácil falar de crise hoje, né? Dessa crise estrutural do capital, porque, infelizmente, ela perdeu o seu caráter hipotético e ganhou concretude histórica, né?
Bom, então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção quando a gente fala de crise, né? A segunda seria o seguinte, falar que essa crise não é episódica, né? É uma crise que é histórica, ela já vem de longa data, ela não é conjuntural e nem passível de qualquer tipo de reforma pelo sistema. O sistema não terá condições, tá, de retomar sequer minimamente algum caminho, vamos dizer, um caminho civilizatório para recompor as relações sociais, as relações humanas, enfim, né? Eu acho que nós estamos diante de um caminho sem volta, certo? Essa crise é algo que tende a se expandir e a se aprofundar cada vez mais. Bom, por várias razões, né? Bom, isso significa que essa crise ela atinge os limites mais absolutos do sistema. É diferente das crises cíclicas, que atingem limites relativos, que é uma característica, vamos dizer, do sistema, uma característica desde o século XIX, essas crises surgem, né? E as teorias da economia política, principalmente, buscavam colocar o capital nos eixos. Então, depois de uma crise, do aparecimento de uma crise, como a crise de 29, por exemplo, nós tivemos um longo período de crescimento histórico. Por quê? Porque a teoria que surge dali, o keynesianismo, né, buscou formas anticíclicas e que colocaram o capital, vamos dizer, pelo menos, por um período, nos eixos, né? Controle maior do Estado, enfim, tudo que a gente conhece do keynesianismo, estado de bem-estar social, enfim, né? Não vou tratar dessa questão aqui com o apuro que ela merece, mas, enfim, né? Vamos lá. Só que, no final dos anos 60, nós vamos ter uma crise profunda, né? Que o capital, o sistema do capital, vai ter, no keynesianismo, nas teorias, vamos dizer, de intervenção do Estado, um grande obstáculo para o capital continuar se expandindo e acumulando. Então, aquilo que foi benéfico para o sistema durante várias décadas acaba se tornando um empecilho para o capital se expandir e acumular de forma livre, né? Então, o que vai surgir daí, né? Vai surgir, assim, vamos dizer, todas as formulações de Hayek, Friedman sobre o chamado neoliberalismo, né? Vão ser implementados, e isso vai significar o quê? Vai significar uma mudança substantiva nas formas de acumulação do capital a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, o que nós vamos ter aí? Algumas características fundamentais desse processo, né? Então, vamos lá. Predomínio da financiarização sobre todos os demais setores da economia, né? Uma reestruturação produtiva profunda, reestruturação da política, obviamente, é claro que para a economia, né, entrar em novos eixos é necessário que você também propicie um processo de reestruturação da política, né? A desregulamentação total das leis de produção, de proteção trabalhista, é o fim da era dos direitos, né? Avanço sobre todos os recursos naturais, e isso vai significar, vamos dizer, um rompimento com todas as regulamentações ambientais, né? Regulamentações ambientais também que vão proteger terras indígenas, terras de quilombolas. Uma outra característica importante desse período vai ser a transnacionalização dos capitais, o fim vamos dizer, da dominação de nação sobre nação,
tá? O nacionalismo, ele vai, vamos dizer, não que ele vai deixar de existir, não é isso, mas o nacionalismo ele vai tomar uma nova configuração. E a transnacionalização dos capitais vai significar exatamente aquilo que, vamos dizer, o Marx e Engels falam no Manifesto Comunista, o processo da internacionalização absoluta, né, da burguesia. Professora, Oi. aproveitando, dentro ainda dessa questão, sim. Quando se estuda o Para Além do Capital, né, que é uma obra fabulosa, fica bem claro ali nas formulações do Mesaros, muito acertado, a meu ver, que o capital esgota a sua positividade e ele entra num processo extremamente destrutivo, né? Nós tínhamos aí, Sim. inclusive, socialismo ou barbárie, Rosa Luxemburgo, e o Mesaros, ele adenda, né? Socialismo ou barbárie se tivermos sorte. Uhum. Essa crise, como você está descrevendo, ela corrói todas as bases da civilização do capital, então. Sim, completamente, né? Então, isso, vamos dizer, uma outra característica fundamental desse processo é a lógica da produção destrutiva, né? Então, não é mais a destruição de um processo, vamos dizer, de uma localidade, de um território, para você implementar um processo produtivo, como aconteceu no passado, né? Agora é o seguinte, é a ocupação de um território, um local, para implementação da produção destrutiva, né? Então, essa é outra característica importante desse momento que a gente vive, o desemprego estrutural, né? Você tem, vamos dizer, uma desindustrialização, principalmente dos países de capital dependente, né? O desemprego estrutural, mas que não atinge só esses países, ele atinge a totalidade dos países, né, que fazem parte do sistema, precarização avassaladora do trabalho, a ponto de hoje a gente poder, pensar que nós podemos estar entrando dentro de um novo processo de escravização, tá? A escravidão não é extemporânea, a escravidão não é, vamos dizer, uma anomalia, pelo contrário, ela está se tornando cada vez mais lugar comum, e eu não falo em trabalho análogo à escravidão, tá? Eu falo em escravidão mesmo, né? A escravidão do trabalho em amplo espectro, tá? Também não vou entrar profundamente nisso, mas é uma característica importante dessa crise. Industrialização agrícola, todo esse processo que eu estou falando, ele começa lá no final dos anos 60, início dos anos 70. Ele vai, vamos dizer, amadurecendo a partir de então, né? Então, essa industrialização significa monocultura, veneno e transgenia, tá? Que conhecemos muito bem o que significa isso. E um extrativismo mineral dos mais predatórios possíveis, tá? São algumas das características que eu busquei elencar aqui para a gente entender o significado de crise estrutural, que não por coincidência, tá certo? É a mesma coisa que falar de neoliberalismo. Então, ao invés de falar, neoliberalismo, eu estou falando em crise estrutural do capital. Por quê? Sim. Porque não é a lógica do neoliberalismo, é a implementação dessa, vamos dizer, essa nova lógica do capital que cria as condições de uma crise estrutural do sistema. Ou seja, é levar o sistema aos seus limites absolutos que estamos vivenciando hoje. Tá? Professora, aproveitando aí, essa explicação é muito importante. Aliás, essa contribuição, ela situa a leitura da crise no devido lugar, que é uma perspectiva radical. É muito comum, você pega vários artigos, vídeos no YouTube, que falem da crise brasileira como se ela começasse em si e pudesse terminar em si. Sim. O próprio processo histórico, ele é tirado de cena, ou por incompreensão, ou por, vamos dizer assim, de forma deliberada. E em relação ao capital também. O capital também tem uma história. Você descreveu
de modo brilhante aí uma etapa dessa história. Eu quero trazer agora, aproveitando, para o caso brasileiro. Eu sei que você tem escrito também algumas leituras aí sobre o caso brasileiro. Eu queria que você apresentasse para nós uma análise do ponto de vista histórico. Como que nós chegamos aqui? Porque o Bolsonaro, ele é produto histórico. Nós tivemos aí os governos petistas, tivemos uma série de crises, nós temos um processo ininterrupto do neoliberalismo desde o primeiro dia da nova república, ele começa se aprofundando e vem se aprofundando. Eu queria que você apresentasse para nós como que você enxerga a nossa crise atual, Bolsonaro, extrema-direita, crise econômica, caso brasileiro, historicamente. Tá. Antes de entrar nisso, só queria dar uma fechada naquilo que eu estava falando antes, sobre a crise estrutural do sistema, porque é muito importante para a gente entender o Brasil nessa lógica toda, tá? Então, eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu estou pensando, assim, nessa contradição completa entre essa concentração irracional da riqueza nas mãos de pouquíssimos indivíduos, pouquíssimas famílias, né, em relação, vamos dizer, à extrema pobreza, miséria, fome, né, que avassala bilhões de indivíduos pelo mundo. Né? Essa é uma irracionalidade completa, tudo isso. Né? Então, isso, mas as pandemias incontroláveis. Nós não estamos na primeira pandemia, só sei lá quantas pandemias já passamos para chegar nessa, e dessas estão surgindo novas cepas, e daí novas pandemias, enfim, né? Catástrofes ambientais avassaladoras, né? E que atingem todos os ecossistemas. Esse é um caminho que a gente tomou há 50, 60 anos atrás. E esse caminho vem sendo ainda trilhado, né, e afirmado e confirmado na atualidade. Poucas pessoas realmente falam, o problema está aí, tá? Então, isso que eu chamo, né, amparada pelas análises do Mesaros, é o entendimento mais absoluto e esclarecedor do significado do capital como causa sui, ou seja, como causa sua mesma. O capital não está preocupado com quem ele está destruindo pela frente, ele está se desenvolvendo, ele está caminhando, tá? Bom, eu acho que essas explicações, elas são muito importantes para a gente entender a lógica do Brasil, como que o Brasil se insere nesse processo, tá certo? Bom, aí a gente precisa voltar no tempo também para fazer um histórico desse processo que começa também nos anos 60 no Brasil. Não começa o neoliberalismo, né? Ou essa crise estrutural do capital, não vai começar com Fernando Henrique Cardoso, como muita gente coloca. Né? Eu entendo que esse processo todo começa nos anos 60, com todas as mudanças que a ditadura civil-militar vai impor ao Brasil, tanto internamente quanto nas suas relações externas. Né? Então, o Brasil, esse processo começa no Brasil com uma ditadura, com os militares, né, assumindo a gerência política do sistema no Brasil, e culmina com o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, que vamos dizer, ele os extremos, ele significa o extremo do que foi aquilo lá nos anos, naqueles militares que inspiram ele, tá? Ele leva esse processo à enésima potência, tá certo? Então, eu tenho uma linha do tempo aí que começa nos anos 60 e vem até hoje. E tudo que está aí no meio, tá certo? Todo esse processo que está aí no meio, cada um dos governos militares e civis, né, que vão acontecer depois de 85, a chamada Nova República, cada um desses governos vai ter, vamos dizer, uma responsabilidade enorme sobre o aprofundamento dessa crise estrutural no Brasil,
que significou o seguinte: nos anos 60, nós tivemos a tal Revolução Verde, tá certo? O que significou isso? Significou a expulsão, né, de camponeses do campo para as cidades. Processo da industrialização urbana, que, na verdade, ela se deu, nesse momento, você vai ter uma industrialização agrícola muito mais acentuada do que uma industrialização urbana, tá? Nós, nesse momento, nós vamos ter, vamos dizer, a complexificação, né, da classe trabalhadora no Brasil. Você vai ter uma ampliação dessa classe com a expulsão dos camponeses e você completa o processo histórico de formação da classe trabalhadora brasileira, tá? Só que sem direitos, porque isso se dá dentro de uma ditadura militar. Então, é uma classe que surge, se completa, né, de forma precária e sem direitos, né? E precarização, convenhamos, né? Ela serve muito bem no neoliberalismo para os países que viveram o estado de bem-estar social, que não foi o nosso caso. Precarização é algo que, vamos dizer, é inerente à classe trabalhadora brasileira, tá certo? Bom, então, nós temos um processo que se inicia com a ditadura militar e que vai se aprofundado por cada... Essa matriz de produção, né, dos anos 60, ela vai se acentuando a cada governo militar e civil que vão suceder esse processo aí, tá? Desde a ditadura até Bolsonaro. Você não tem uma mudança substantiva dessa matriz de produção predatória no Brasil, tá? Você tem, vamos dizer, um incentivo enorme do Estado, né, para produção de ferro, a mineração da Vale, tá? Extração mineral, o agronegócio, o aumento brutal das áreas no Brasil tomadas pela monocultura de soja, de trigo, de milho, aveia, enfim, né? Gado, expansão do gado, da cana, né? Então, nós temos, assim, todo um processo que se inicia lá e que deságua agora, aqui, tá? Isso daí vai ter consequências profundas, que é o que a gente vai chamar de crise estrutural, que é nessas consequências que a gente vai entender que essa matriz vamos dizer, sinônimo de crise estrutural do capital, entende? Então, se a gente fica só na parte superficial desse processo histórico, olhando principalmente as manifestações políticas, tá? Então, vamos pensar, a ditadura foi superada pelos governos democráticos, tá? Que aí vem Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro. Se a gente fica só olhando os aspectos políticos imediatos, os fenômenos políticos, a gente vai observar alguma mudança, sem dúvida alguma, tá? Mas o substantivo, ele não se modificou. Esse substantivo, ele permaneceu, que é o processo de desenvolvimento do capital aqui dentro, tá? E cada um desses governos deu uma grande contribuição para isso se aprofundar, tá? Então, isso significa que os verdadeiros problemas, tá certo? Que são consequências deste processo de produção, dessa linha, desse caminho tomado pelo Brasil nos anos 60, ele permaneceu vivo durante todo esse tempo. E o que nós estamos vivendo hoje vamos dizer, resultado desse processo histórico. Ele não é um fenômeno que surgiu de repente, tá? Não surgiu. Tudo isso que nós estamos vivenciando
isso que significa, tá? Eu estou trazendo uma série de questões que me parecem importantes para a gente colocar na roda. Isso significa, por exemplo, que com o final da ditadura, tá? Eu não vou falar em final de militarização. A militarização vai permanecer como um aspecto fundamental desse processo desde os anos 60 até os dias de hoje, tá? Então, esteve vivo, latente na sociedade, só que na caserna, tá? Então, o que nós temos ali, né? Que aquela reorganização da sociedade brasileira, a partir de princípios democráticos nos anos 80, eu estou falando da fundação do PT, da CUT, do MST, né, das comunidades eclesiais de base, de todo aquele processo de democratização que vai surgir naquele momento, ele não construiu um lastro verdadeiro de transformação, entende? Porque, ao longo da sua história, ele caiu preso nas armadilhas da politicização, nas armadilhas da política reivindicativa, nas armadilhas das políticas públicas, tá? E não conseguiu dar o salto no sentido de construir uma sociedade emancipada, tá? Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo hoje a tragédia, né, de ver esse processo de crise estrutural ou de desenvolvimento do capital atingindo o seu momento mais agressivo e sem, vamos dizer, um contraponto, um antípoda importante para, enfim, enfrentar todo esse processo. Pelo menos dentro de tudo que a gente imaginou que seriam movimentos no sentido de enfrentamento do capital. Aquilo que foi construído no período anterior não parece que consegue enfrentar, de fato, todos esses problemas que nós estamos vivenciando hoje. Professora, deixa eu aproveitar essa questão. Nós temos hoje um debate que ele é muito raso, né? Tem a profundidade de um pires, né? É um debate muito raso, né? Em torno da democracia. Obviamente, nós temos que derrotar o Bolsonaro, e é para ontem isso. O Bolsonaro é um genocida, né? Tem traços aí fortes do nazifascismo, mas você situou bem, ele é um produto de uma história, que ela, inclusive, antecede o Bolsonaro, e ela seguirá sem o Bolsonaro. Então, sim, derrotar o Bolsonaro não pode ser o ponto de chegada. Pelo contrário, né, nós estamos vivendo um processo de falência da nova república e uma transição autoritária que o Bolsonaro ele é a encarnação histórica disso. Sim. Eu queria que você falasse para nós um pouco dessa relação da chamada democracia liberal do fascismo, porque o processo de combate ao Bolsonaro não pode servir também como um aprofundamento desse processo do neoliberalismo, da fascistização do Brasil. E nós temos aqui no Brasil um grande autor, que é o Florestan Fernandes, que contribuiu muito nesse debate, dessa análise desses processos. Tem o Poder contra Poder na América Latina, que é uma obra muito interessante. Eu queria que você falasse dessa relação, democracia, neoliberalismo, fascistização, para nós nesse contexto histórico. Sim. Então, eu acho que aqui no Brasil, um autor, né, que traz uma contribuição fantástica para a gente entender essa linha histórica do que nós estamos vivenciando é o Florestan. Né, justamente nessa obra que você cita, naquele primeiro ensaio desse livro, né, que é Notas sobre o Fascismo, onde o Florestan está falando ali no momento da ditadura militar, isso no final dos anos 60, início dos 70, ele está escrevendo, com uma lucidez e uma capacidade de jogar esse processo para frente que poucos autores conseguiram. Falou, olha, essa coisa toda que nós estamos vivenciando hoje não vai ficar circunscrita a esse processo histórico da ditadura civil-militar. Vai falar, esse processo de tecnificação,
ou o que ele vai falar de uma repressão tecnológica, os mecanismos de uma repressão tecnológica, né, que foi construído ali nos anos 60, 70, ele vai permanecer. É aquilo que eu estava falando da militarização. A militarização vai se perpetuar, né? E isso não significa que a gente tivesse construindo a partir dali uma mentalidade de extrema-direita, tá? Isso parecia que ficava na superestrutura do sistema, né? Essa, vamos dizer, disseminação de um pensamento de direita, ele vai ser fruto do amadurecimento das consequências da crise estrutural do capital, do empobrecimento, da perda de direitos, vamos dizer, do vazio, do oco que esse sistema vai apresentar para a população, não brasileira, mas do mundo. Por isso que vamos dizer, essa falta de perspectiva de futuro, né? Enfim, tem uma citação que eu sempre faço do Dostoiévski, né? Que ele fala que quando os seres humanos perdem a capacidade de sonhar, né? Eles viram monstros. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. É a incapacidade de sonhar, não porque eles queiram, mas porque o mundo não oferece possibilidade para isso. Então, vamos viver o aqui e agora, né, de uma forma predatória, porque é essa consciência que o capital impôs à imensa, esmagadora maioria da população mundial. Né? Viver o aqui e agora e de forma predatória. Por quê? Porque falta fundamentalmente o quê nas pessoas? Responsabilidade, mas não a responsabilidade que o sistema nos fala. Estou falando a responsabilidade de viver no mundo e saber o que aquele mundo representa em termos humanos para nós. Nós não enxergamos o mundo mais de uma forma humana. Nós enxergamos sobre a ótica do capital, e a ótica do capital não é humana, né? É uma ótica absolutamente utilitarista do ponto de vista da acumulação, da expansão e da acumulação. Então, o que se coloca, eu acho que a gente tem que analisar essa, vamos dizer, essa explosão, né, de uma mentalidade fascista, de extrema-direita, coisa e tal, foi exatamente isso. Foi essa, vamos dizer, varredura que o capital foi impondo de uma perspectiva de se pensar o mundo pela ótica verdadeiramente humana, tá? Então, isso é uma das consequências. É claro, né, que tem, assim, eu poderia citar algumas outras. Por exemplo, o processo da evangelização, tá? Que é algo muito importante no mundo hoje, né? O neopentecostalismo, o que ele significa? Como ele foi penetrando, né? Principalmente nas comunidades populares, carentes, como ele foi criando uma linguagem, né? Para se comunicar com a população periférica, né? E foi tomando conta das almas, foi roubando, um vampiro de almas, né? E conseguiu, enfim, né, retirar desses indivíduos a sua condição de sujeito, e entregar nas mãos do pastor, enfim, né, nas mãos de Deus, o seu futuro, né? A esperança vem aí. Mas, enfim, essa é uma das questões. E, por exemplo, você teve um período de políticas públicas, porque o capital, né, no Brasil, por exemplo, ele oferecia as condições propícias para isso, né? Só que, ao findar essas políticas públicas e deixar a população à deriva, hoje,
vamos dizer, medidas emergenciais que oscilam, né, como se a fome pudesse oscilar, como se, né, as necessidades humanas pudessem oscilar, que é um absurdo. Então, as pessoas vão, né, perdendo a esperança mesmo, cada vez mais a esperança de vivenciarem um futuro promissor, né? Professora, deixa eu aproveitar também. Você colocou uma análise aí que nós temos debruçado bastante, que tem um processo que é político, de crescimento de um fundamentalismo e de um reacionarismo no Brasil, muito nas esteiras aí do neopentecostalismo, e tem os barões da fé, né? Tem verdadeiros, vamos dizer assim, porta-vozes aí do que tem de mais retrógrado, perigoso, violento no Brasil hoje, que usa o manto da fé das pessoas para criar um poder político. Uhum. Isso é um fato, né? Inclusive várias concessões de TV, concessões públicas, estão a serviço desse projeto, desse baronato da fé, que é reacionário, é antissocial, é antidemocrático. Existe uma organização, então, política da direita de disputar o território, de disputar as mentes e corações. E a esquerda? Eu quero agora que você fale para nós como que você enxerga a esquerda brasileira e também a esquerda no sentido, vamos dizer assim, internacional, né, no sentido mais amplo, e quais os desafios dela nesse momento, que é um momento dos mais dramáticos dessa quadra histórica que nós vivemos. Bom, para ser sincera, olha, eu não vejo papel significativo para as esquerdas hoje, né? Se as esquerdas continuarem reafirmando pautas que pertencem a um período histórico anterior, quando havia alguma expectativa positiva em relação a desenvolvimento, a governo democrático, a recomposição de direitos, a política de pleno emprego, coisa e tal. Se a esquerda continuar pensando dessa forma, eu não vejo papel significativo, entende? Como, aliás, está demonstrando isso, de uma forma muito, muito avassaladora. Com todos esses problemas que nós estamos vivendo no mundo, qual que é o papel que a esquerda está tendo nisso? No Brasil, não vamos no mundo, vamos pensar no Brasil. Qual que é o papel que a esquerda está tendo diante de todo esse processo? Que você falou, fora Bolsonaro, né? O fora Bolsonaro não significa absolutamente nada, né? Hoje eu recebi de uma pessoa muito querida, amiga, né? Mas assim, ela jogou na minha cara, não que ela quisesse, mas jogou na minha cara a figura do Lula. Olha aqui, né? Estou aqui, minha próxima eleitora. Como assim, entendeu? Como assim? Entende? Quer dizer, a minha saída é isso? A saída para o mundo que nós estamos vivendo no Brasil hoje é isso? É eleger o Lula em 22? Ou eleger qualquer outro companheiro, né, do PT ou qualquer outro partido? Trocar governante? Vai mudar substantivamente? A minha fala foi exatamente no sentido contrário disso. Dizer que cada governo, independentemente da sua cara política, ele manteve intacto os alicerces de uma matriz de produção desenvolvimentista dentro do Brasil que não se modificou, só se aprofundou. O Bolsonaro, ele é a personificação necessária do capital no Brasil para implementar todas as mudanças que a própria burguesia internacional exigia do Brasil. Exige do Brasil. O Brasil tem que ser exportador de produtos de matéria-prima, enfim, né? Ou seja, nós temos que reconfirmar o nosso papel
dependente na lógica do sistema como um todo. E de uma forma rebaixada, cada vez mais rebaixada. Então, o Bolsonaro, ele é o cara muito apropriado para isso. Professora, uma das contribuições também do Mesaros, e isso é fato, é a ideia de que o capital ele é uma força extraparlamentar, de fato. Sim. E a esquerda hoje, e é muito pertinente essa crítica, porque a esquerda brasileira hoje, ela vem perdendo, no sentido amplo, a sua radicalidade, no sentido de enxergar os problemas na sua raiz e construir soluções radicais. E pela fragilidade, por opções, ela vem se apegando muito a uma lógica institucional parlamentar. Sim. Eu acredito que aí está um dos grandes problemas. Nós precisamos que a esquerda aprofunde a noção de que, obviamente, o parlamento cumpre o papel, nós temos que ter tribunos e tribunas ocupando esse espaço, nós temos que fazer a batalha também institucional. Sim. Mas a batalha não pode ser apenas institucional. Nós temos que construir uma força extraparlamentar também no Brasil, para enfrentar justamente esse processo histórico que você desenhou. E achei muito pertinente, porque esse revisionismo, vamos dizer assim, esse irracionalismo até que se instala quando vai se analisar o processo que foi o ciclo dos governos do PT, como se fosse até uma única saída, na verdade, é um aprofundamento também da crise. Então, você não pode aprofundar uma crise tentando resolvê-la. Então, a esquerda vai precisar se debruçar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da força extraparlamentar. Sim, essa é uma contribuição fantástica do Mesaros, né, para a gente fazer exatamente essa crítica das esquerdas, né? Quando as esquerdas canalizam toda a sua energia para um processo eleitoral, elas estão esquecendo o fundamental, quer dizer, que é importante que as esquerdas estejam atentas a isso. Que o capital só permite que vá para o parlamento a discussão, né, que se permite, é aquilo que realmente ela, vamos dizer, ela filtrou, ela decidiu tudo fora do parlamento. Ela só joga para o parlamento aquilo que é passível de uma participação, vamos dizer, das representações na sociedade civil. Mas isso ficou dentro vamos dizer, da órbita do capital. O capital, a burguesia, a alta burguesia, seus representantes máximos já decidiram o que vai acontecer. Tá? Então, as esquerdas, primeiro, precisam entender isso. Tá? Que elas estão decidindo, vamos dizer, não vou dizer perfumaria, porque não é, mas é quase. Tá? É quase. Então, vamos fazer de conta, o capital permite essa participação, vamos dizer, representativa, né? Essa democracia representativa, quando, na verdade, ela já decidiu que tinha que decidir fora, que o núcleo duro das decisões está fora do parlamento, tá? Então, isso é fundamental a esquerda saber o que ela está realmente fazendo no parlamento, tá? E na medida que as coisas foram vamos dizer, se esgarçando, né? O capital foi, vamos dizer, se esgarçando as relações sociais, relações políticas, né? Relações econômicas, até para poder continuar na sua toada de capital como causa sui. Então, a esquerda, ao invés de recuar e buscar novos caminhos para a organização, ou para, vamos dizer, estar junto com as massas, se organizando, coisa e tal, não, ela, vamos dizer, foi reafirmando esse caminho eleitoral, esse caminho parlamentar. Então, isso me parece um problema sério, sabe? Isso é um problema sério. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Essa acomodação das esquerdas nesse, vamos dizer, na ordem permissiva do capital, tá? Então, a esquerda virou reativa e defensiva. Ela perdeu a sua capacidade de ser ofensiva, de apresentar ou de estar junto da massa e se oferecer para, vamos dizer, saltos ofensivos contra o capital, né? Então, a esquerda fica muito nessa coisa de
cobrar políticas públicas, reorganizar a sociedade dentro de princípios democráticos, né? E perdeu essa, vamos dizer, essa capacidade de ser ofensiva. Mas isso não significa que a sociedade não está se organizando de forma ofensiva. Não se organiza, talvez, da forma como essas esquerdas se formaram dentro de seus partidos, dentro de seus sindicatos, entendeu? Elas podem, essas massas podem estar se organizando de outra forma, tá? Então, quem que está, de fato, junto das massas? Mas junto mesmo, lá, junto. As igrejas evangélicas, apaziguando os corações aflitos. A esquerda não consegue esse mecanismo de comunicação. Devia aprender, né, com as igrejas neopentecostais, como faz isso. Mas, enfim, essa não é minha praia, tá? Estou metendo a colher onde eu mas é importante esse debate. Não entendo. Nós estamos aqui chegando já perto do limite aqui do nosso tempo. Eu quero primeiro, assim, já ir agradecendo a sua presença. Esse debate sobre a esquerda da ordem do capital e a esquerda contra a ordem do capital, esse é um debate importante. É um debate que, inclusive, nós, em outros momentos, queremos aprofundar aqui no nosso canal, na Contrapoder, porque a esquerda contra a ordem do capital, ela precisa aprofundar a sua construção, o seu trabalho, e a esquerda da ordem é uma esquerda liberal, ela fica nos marcos do liberalismo e acaba sendo uma força de retroalimentação da crise. Professora, para fecharmos aqui, você tem uma contribuição muito importante para a esquerda brasileira, tanto do ponto de vista da sua construção teórica, dos debates, e você também é uma grande conhecedora das obras do Mesaros, que eu concordo, eu acho que é um dos grandes autores, é uma das grandes contribuições para esse momento e para a estruturação de pensamento crítico de esquerda radical. Eu queria que você falasse para nós aqui um pouco sobre a importância deste legado teórico do Mesaros, a importância desse autor, que vai trazer uma síntese aí muito importante, e também deixasse para nós aqui uma mensagem para as lutadoras, para os lutadores que acompanham aqui esse nosso debate. Tá bom. Vou tentar ser breve, ainda que eu acho que a gente já vai abrir caminhos aí para muitas conversas, né? Olha, todas as análises que eu venho fazendo já há muitos anos, né? Elas são todas pautadas em Marx e Mesaros, né? É com eles dois que eu tento enfrentar os desafios, né, que essa crise nos coloca, mas não só enfrentar desafios, tentar enxergar possíveis saídas para isso. Quer dizer, eu não estou encapsulada dentro de uma ordem que me paralisa, tá? E até por isso, eu vou fazer uma pergunta ao final da minha fala, tá certo? Mas não é só Marx e Mesaros, não. Eu acho que nós estamos vendo assim várias contribuições, né, sobre a subjetividade do sujeito da revolução. Eu tenho lido muita coisa boa, né, sobre feminismo negro, sobre a questão dos negros, né, mas sem a visão identitária, né, pós-moderna, sem aquela visão fragmentada, buscando trazer esse debate para compreendermos o significado do sujeito, do que a gente entende por uma revolução necessária, tá? Bom, a outra coisa é que eu também tenho visto muitas contribuições de biólogos, geólogos, físicos, mostrando, assim, dados alarmantes sobre a necessidade de brecarmos imediatamente esse sistema que está destruindo o planeta e destruindo a humanidade, tá? Então, isso não tem vindo e de forma hipotética, de teóricos, marxistas, acadêmicos, enfim, isso está vindo de quem está com a mão na massa,
quem está fazendo pesquisas junto das comunidades indígenas, junto de, vamos dizer, destruição ambiental, Amazônia, quem está fazendo esse trabalho é que está trazendo esses dados avassaladores para nós. Tem muita coisa, inclusive para entender o significado de pandemia, que não é uma coisa, vamos dizer, passível de ser destruída por vacina, uma vacina, tá? Tem tudo a ver com a lógica do sistema. Ou barramos esse sistema, ou pandemias serão o nosso cotidiano a partir de agora, tá? Então, nós temos, assim, uma série de, vamos dizer, literaturas e possibilidades de análise do mundo para além do idealismo de uma revolução, ainda sobre os princípios, né, daquilo que foi no início do século XX. Aquilo é um grande legado histórico, mas não nos serve mais, tá? Não nos serve nesse momento. A organização não é aquela mais, tá certo? Então, por isso que eu acho que nós temos aí uma bibliografia imensa nos trazendo possibilidade de ampliar o nosso entendimento sobre o significado do mundo que nós estamos vivendo hoje, tá? Falando rápido, porque eu sei que o nosso tempo está esgotando, né? Bom, então, eu, sinceramente, tá certo? Eu prefiro hoje dar alguma contribuição, se isso for possível, não para as esquerdas, tá? Quiserem me ouvir, beleza. Se não quiserem, entendeu? Eu prefiro dar uma contribuição para aquilo que eu chamo dos atingidos pelo capital. Isso é muito maior e mais abrangente, mais profundo do que a gente falar de uma classe operária, entende? Você tem uma classe hoje, né? Eu acho que a contribuição que o Ricardo Antunes traz para a gente sobre o significado da classe hoje, ela é muito importante, né? E a classe não é aquela classe que a gente via, né, no século XIX ou grande parte do século XX, né? Ela está destroçada, ela pode chegar a ser, vamos dizer, quase que a totalidade do trabalhador escravo no mundo a partir de agora, né? Então, esses atingidos pelo capital, né, que o capital está abandonando. Então, assim, sem educação, sem saúde, sem trabalho, numa sociedade monetarizada, como é que eles vão viver sem trabalho e sem dinheiro, né? Então, estão sendo deixados à deriva. Então, e não porque a esquerda fez isso, porque o capital está abandonando, simplesmente. Olha, o Bolsonaro é a personificação do cara mais sincerão do mundo, né? Ele é sincerão. Se dane, entende? Se virem, entende? Então, que bom. Então, vamos nos virar, então. Vamos nos virar. Então, como? Tá certo? Então, eu acho o seguinte, vou terminar com isso. Assim, esse momento mais complexo da crise estrutural do capital, ela exige, nesse momento, medidas simples, tá? De saídas do fosso. Medidas simples. Nós não podemos pensar, não, vamos pegar em armas e vamos sair para a revolução. Se acontecer isso, maravilha, tá? Mas, nesse momento, nós temos que buscar saídas simples, a partir do cotidiano. E se é uma coisa que Marx e Mesaros me ensinaram, tá? Foi não ficar pensando em termos ideais no significado das saídas, mas ir para o aqui e agora, ir para o cotidiano da vida das pessoas, como é que elas estão vivendo, tá? E não é eu pensar como intelectual de esquerda, levar a revolução para eles, a lógica, aquilo que eu entendo por revolução. Não, é entender, pensar a partir daquilo que eles estão me oferecendo, para eu pensar sobre isso. E estão existindo no mundo hoje, tá? E eu estou pensando na América Latina, principalmente, inúmeras manifestações de comunidades que já foram abandonadas pelo capital, tá? Que estão ali vivendo a deriva, mas que estão procurando criar formas de sobrevivência, tá? A partir de formação de relações comunais, tá? Eu vou meio que
parar num lugar que era fundamental. Eu estou começando uma outra live, tá? Mas essa questão da formação de vamos dizer, comunidades que vão buscar encontrar saídas para a sua própria miséria, sua fome, pode estar criando novas formas de sociabilidade, tá? Aí é muito mais complexo do que isso. Espero que vocês não fiquem pensando, ela está propondo uma saída hippie, como eu já ouvi, né? Saídas socialista utópica, não, é muito mais profundo do que isso, tá? Por quê? Porque nós estamos no momento de aprofundamento do fim do mundo, tá? Então, como é que eu saio disso? Nós temos que sair disso, de alguma forma. E não necessariamente ela é uma saída política imediata, ela pode se tornar política a partir do desenvolvimento de uma consciência. Então, essas comunas, tá, eu tenho tentado compreender a partir do próprio Mesaros, numa leitura minuciosa que ele vai fazer do Marx, nos Grundrisse, no capítulo 19 do Para Além do Capital, que é o capítulo onde ele vai discutir, né, o sistema comunal e a lei do valor, a necessidade da formação de comunas, tá, que superem no cotidiano a divisão social do trabalho, a lei do valor, tá? Não é produzir para valor de troca, mas pelo valor de uso, tá certo? Superar hierarquias, tá certo? O que eu acho que a gente tem que ficar atentos a isso. E essas, vamos dizer, iniciativas têm sido feitas, sobretudo, por mulheres, que são as mais atingidas pela miséria e pela escassez. Elas estão procurando encontrar dentro da miséria a produção de alguma abundância para alimentar a si, seus filhos e alimentar o entorno. Então, é claro, aí pressupõe, vamos dizer, uma série de questões, tá certo? Eu vou deixar muitas franjas abertas aqui na minha fala, mas é muito importante que a gente pense isso, tá certo? Pense sobre todas essas manifestações que estão acontecendo e não deixá-las soltas. Não, isso aí é uma coisa episódica. É uma horta comunitária. Episódico isso, tá? Para matar a fome imediata. Sim, é para matar a fome imediata. Mas esse pessoal está vivendo a deriva do capital. Será que eles não têm nada a dizer? Tá? Em vez de eu chegar lá e dizer, olha, o que eles têm que fazer, tá? Então, diante disso tudo, nós estamos vivendo um momento muito sério, tá? Muito sério. Eu diria até que nós estamos vivenciando o início de um processo de transição. Não como a gente gostaria que fosse, organizado, bonitinho, né? Mas um processo de transição pela destruição que o próprio capital está, vamos dizer, criando dentro das suas entranhas, expelindo a humanidade de qualquer possibilidade de sobrevivência a partir do seu controle, tá? Então, o que eu vejo hoje é um mundo em transição. Um mundo em que você tem muito ricos, pessoas muito ricas. Inclusive, eu acabei de ver um artigo muito impressionante, onde muito ricos estão procurando se preparar para um mundo pós-humano. Um mundo de muito ricos, cercado de um grande aparato militar para garantir a sua segurança, né? Preocupados com a fidelidade desses militares a essa segurança. Isso não é ficção científica, isso é verdade, tá? E um mundo de milhões, bilhões
de pessoas vivendo na extrema pobreza e miserabilidade. Então, será que isso não é sinal de algo? Tá? Eu acho que sim, até porque esses bilhões estão procurando formas de sobreviver. E das formas mais diversas possíveis. E as esquerdas não estão atentas a isso. Tá? Mas espero que quando descobrirem, não tentem encapsular essas experiências que são diversas vamos dizer, num modelo de transformação da sociedade, porque isso não nos serve mais, tá? A transformação, eu acho que ela vai ocorrer, sim, mas não do jeito que sempre se pensou, tá? Então, o que eu fiz, Gilson, me desculpa, né, ter passado um pouco tempo, mas eu acho que o processo que nós estamos vivendo merece muita discussão, né? E a contribuição que eu poderia trazer agora, que está muito embrionária, inclusive essas saídas, tá? Não tem nada pronto, acabado, mas eu acho que nós temos aí um filão muito rico de possibilidades de saída, tá? Obrigada aí pela oportunidade. Agradecemos muito. Nosso objetivo é fazer debates profundos, então não vamos ficar na superfície, fingindo que não existem os problemas graves dentro da esquerda, dentro da própria organização dos trabalhadores. E você trouxe, com certeza, aqui uma série de elementos que nós vamos aprofundar, com certeza, professora. Já deixo o convite em próximas conversas. Para nós foi um debate importante. Eu entendo que essa radicalidade e essas provocações, elas são fundamentais para tirar, inclusive, de uma leitura muito cristalizada e muito equivocada. Tem pessoas hoje até que estão evocando o stalinismo como solução, né? Isso é um absurdo. Tem pessoas da esquerda trazendo o stalinismo como referência. Então, nós temos que fazer um combate ideológico e político a isso. Sim. Agradecemos aqui a professora, então, agradecemos a todas e a todos que nos acompanharam. Quem não se inscreveu no nosso canal e no Contrapoder, se inscreva e siga acompanhando. Em breve teremos novos debates e novas conversas. Um grande abraço. Obrigada.